Agora a gente fala de um relatório apoiado pela ONU que mostrou que 70% da população no norte da faixa de Gaza está sofrendo níveis catastróficos de insegurança alimentar. A expectativa é de que a fome chegue à região até o mês de maio. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente Priscila Asbeck, que traz então essas informações desse relatório importante de que a partir de maio a população de Gaza, pelo menos do norte dessa região, já pode passar muita fome. Lembrando que eles já têm fome, já têm relatado essa dificuldade de conseguir alimentos. Priscila Asbeck conversa com a gente ao vivo de Paris, então. Pri, um bom dia para você. Oi, Muriel, bom dia a todos que nos acompanham. Esse relatório, então, mostrando a situação dramática da população na faixa de Gaza. Eu vou trazer alguns desses dados desse relatório que é bem extenso e bem completo e detalha muito a situação, mas eles dizem que 70% da população já está sofrendo com níveis catastróficos de fome em Gaza. Esse relatório é o IPC, que é a sigla em inglês para a classificação da fase de segurança alimentar integrada, e é um relatório que é apoiado pela ONU e por diversas entidades de direitos humanos e também organizações civis. Eles também dizem que 2 milhões e 200 habitantes de Gaza, a população total de Gaza, já não tem sua comida suficiente para comer, com metade da população à beira da fome. Eles também falam que a fome aguda e a desnutrição já excederam muito o limiar de fome no norte de Gaza, e também o IPC alerta para uma grande aceleração da morte e da desnutrição, e eles dizem que esse é o maior número de pessoas que enfrentam fome catastrófica já registrado em qualquer lugar, a qualquer hora, desde o início então dessa medição feita pelo IPC. Segundo o Ministério de Saúde de Gaza, que é controlado pelo Rafah, pelo menos 25 pessoas, incluindo crianças e bebês, já morreram de fome e desidratação. A situação é tão dramática, Muriel, que as pessoas estão recorrendo, para fugir da fome, elas estão comendo grama, ração animal e estão bebendo água poluída. As mães, por exemplo, como não têm acesso à comida, já não conseguem nem produzir leite, então isso também é um grande risco para os bebês. E aí, eles também dizem que 210 mil pessoas no norte de Gaza estão nessa fase de catástrofe alimentar, e eles dizem que por essa situação, inclusive das mães que não conseguem amamentar os bebês, 1 em cada 3 crianças com menos de 2 anos está agudamente desnutrida. Autoridades se manifestaram sobre esse relatório, principalmente o Josep Borrell, que é o principal chefe de diplomacia da União Europeia, e ele acusou Israel de usar a fome como uma arma de guerra, dizendo que a fome não é um desastre natural, é algo que é causado por Israel, que está impedindo a entrada de apoio humanitário. Antes da guerra, os caminhões de ajuda humanitária que entravam em Gaza totalizavam cerca de 500 por dia. E agora são só 90 caminhões que entram por dia na faixa de Gaza. O governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deu uma entrevista, inclusive, à CNN nessa semana, e disse que não está impedindo a ajuda humanitária de entrar, mas Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia, disse nesta terça-feira que sim, Israel está impedindo esses comboios de entrar para oferecer essa ajuda, e falou que é urgente a necessidade de um cessar-fogo para avançar nessa situação. Também esse relatório do IPC aponta a necessidade urgente de um cessar-fogo para a entrada de ajuda humanitária. Para finalizar, Muriel, também os Estados Unidos começam a ter uma postura mais contundente em relação a Israel. Antony Blinken vai fazer uma viagem ao Oriente Médio justamente pedindo o cessar-fogo, e Joe Biden conversou por telefone com Benjamin Netanyahu nesta semana pela primeira vez depois de um mês. Existem várias notícias falando sobre um estremecimento das relações entre eles. Biden é cobrado por eleitores democratas por uma postura mais incisiva em relação a Israel, e nessa conversa por telefone que ele teve então com Netanyahu, ele expressou profundas preocupações sobre a situação em Gaza e principalmente sobre a incursão em Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza. 1,5 milhão de palestinos foram para o sul da faixa de Gaza para buscar abrigo depois dos ataques que aconteceram principalmente no norte, e Israel começou então essa operação, essa incursão em Rafah, começou a fazer ataques em Rafah e já anunciou então um plano militar para intensificar essas ações em Rafah. E esse relatório então do IPC alerta também sobre essa incursão em Rafah, dizendo que se isso de fato acontecer, a situação vai se agravar
ainda mais, e uma situação que já é classificada por esse relatório como uma situação aterrorizante. Volto com você. Obrigada, Priscila, pelas informações.